Muito boa noite a todos. Esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter você comigo mais uma vez. E hoje, talvez o vídeo fique um pouco longo, porque hoje nós vamos falar detalhadamente certas coisas que vêm acontecendo no meio espiritualista, certas mensagens, certas ideias, certos ensinamentos que têm vindo de alguns espiritualistas por aí, que estão tendo grande expressão e muita gente está vendo, mas que na verdade são verdadeiras tramas das trevas para distorcer, deturpar e confundir os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos e as mensagens que a espiritualidade superior vem buscando trazer nesse momento crítico de transição planetária, nesse momento importantíssimo, talvez um dos momentos mais importantes pelo qual a Terra já tenha passado. Porque, como eu já disse para vocês, a transição entre um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado é uma das transições mais marcantes na caminhada de um espírito, porque é verdadeiramente transição onde ele vence a fase da animalidade para viver a era do espírito. Então é um grande momento, né? Requer muito esforço, sabedoria, busca de conhecimento, amor no coração. E nós estamos aqui hoje, porque esse menino não está falando sozinho, nós nunca falamos sozinho, né? Nós trabalhamos em conjunto, o espírito desencarnado com o espírito encarnado. E nós incluímos esse menino hoje para trazer esse assunto, porque o que vem acontecendo? Existe uma trama das trevas para trazer certos conhecimentos, para confundir as pessoas e colocá-las de forma sutil e indireta contra as leis de Deus. Ou seja, existe uma trama das trevas para incutir no subconsciente daquelas pessoas que buscam espiritualidade uma certa aversão às leis de Deus, e nós vamos falar hoje aqui detalhadamente como isso vem acontecendo. Como vocês sabem, o Alto, Deus, o Altíssimo, já emitiu a ordem. O governo oculto do planeta Terra já deu o ultimato nos espíritos recalcitrantes no mal, ou seja, os espíritos habitantes do umbral grosso, os espíritos habitantes das trevas, do abismo, né? Aqueles espíritos ali bem maus mesmo, aqueles que têm muito conhecimento, que têm legiões de espíritos que obedecem a eles, né? Verdadeiros magos negros, né? Chefe de falanges, né? Sombras, espectros, como são conhecidos, né? Alguns autores trazem essas nomenclaturas. Esses espíritos já sabem que vão embora. Eles já receberam, né, do próprio Miguel Arcanjo e da sua turma de guardiões planetários, né, Vatabe, Jamar, Anton, o ultimato dizendo: o tempo de vocês aqui acabou. Alguns vão ter mais uma encarnação ou outra, alguns, e depois serão exilados. Então, as trevas está desesperada. As trevas estão dando a sua última cartada. Não é à toa que vocês devem estar vendo por aí algumas pessoas tendo alguns comportamentos um tanto malucas. Algumas pessoas que você poderia pensar: nossa, essa pessoa sempre parecia que não bateu bem, mas agora parece que tá. Essa pessoa sempre foi mal, mas agora parece que tá feio o negócio. Pois é. Isso é os trevosos lá de baixo dando a cartada final. E o que é que vem acontecendo? Qual é a trama das trevas que eu quero trazer para vocês aqui hoje com detalhes?
existem alguns espiritualistas com muito conhecimento, com muito magnetismo, com uma bela oratória, com muito estudo, com ar de acadêmico, sendo inspirado e intuído pelos seus mentores das trevas. Mas eles acham que estão sendo intuídos e inspirados por mentores de luz. E eles vêm trazendo certas notícias e acontecimentos totalmente distorcidos da realidade. Só que o tempo acabou, a justiça divina está se fazendo presente e a era da mentira acabou. Não tem mais espaço para isso. E o que vem acontecendo? Existe uma trama das trevas em dizer que o plano astral, ou a quarta dimensão, ou a realidade do espírito na crosta terrestre, principalmente trazida nas obras de André Luiz, trazidas nas obras de Chico Xavier e outros, não é nada mais, nada menos do que uma matrix de controle, do que uma ilusão. Ou seja, eles dizem que o plano espiritual, que muitos espíritas dizem aí, das colônias, dos hospitais, dos ministérios da reencarnação, é tudo obra de espíritos trevosos. Ou seja, eles estão dizendo por aí que aqueles espíritos que trabalham como enfermeiros, médicos, todos aqueles espíritos desencarnados, os benfeitores espirituais, né, que aparecem nos filmes, aparecem nos livros, descritos como vestido de branco, né, moradores de uma colônia, espíritos que vão reencarnar, mas estão no momento desencarnado, que ajudam, retiram as pessoas do umbral, né, que fazem caravanas para o umbral, que dão cursos, que dão aula, que trabalham para Deus, eles afirmam que, na verdade, esses espíritos, esses seres humanos desencarnados, nada mais são que espíritos trevosos, que estão se fazendo passar por espíritos de luz, vestidos de branco, e que aquela colônia espiritual é uma ilusão que eles projetam na sua mente com o objetivo de fazer com que nós, ao desencarnar, assinemos um contrato para que nós entremos nas rodas das reencarnações sucessivas. Ou seja, eles dizem que todo o plano astral, toda a realidade do espírito trazido por espíritos como Chico Xavier, André Luiz e outros, é tudo uma mentira. Que na verdade são espíritos trevosos muito inteligentes, responsáveis por esse planeta aqui, que se fazem passar por benfeitores espirituais que nos ajudam nos hospitais só para nós assinarmos um contrato para que nós entremos na reencarnação e fiquemos aqui presos na roda de Sansara. Tá. Vamos lá. Um espírito como Chico Xavier. Tem uma boa evolução. Não é verdade? Uma grande evolução. Sim, por o padrão Terra, Chico Xavier era bastante evoluído. Ele veio exilado de capela, mas ele já está se regenerando de uma maneira muito rápida. Né? Então teve reencarnações como João o Evangelista, Francisco de Assis, Chico Xavier, nós sabemos as obras que eles fizeram. Será mesmo que um médium como Chico Xavier, até mesmo André Luiz, né, e outros, estavam viajando na maionese? Viajando na maionese. Será que tudo aquilo é uma mentira? Será que todos eles foram enganados? Todas as comunicações são uma ilusão? Que espécie de conhecimento espiritual é esse? Então quer dizer que quando você vai num centro espírita, quando você vai num terreiro de umbanda, quando você vai numa igreja qualquer que for, onde existem pessoas honestas ali querendo fazer o bem, elas estão sendo assessoradas por mentores das trevas. Sendo que no universo tudo é frequência, tudo é energia, tudo vibra, tudo está em movimento. Então, se eu estou buscando fazer uma reforma íntima, de verdade,
Se eu estou buscando ser uma pessoa mais amorosa, se eu estou buscando me livrar das minhas paixões inferiores, se eu estou buscando evoluir, quem será que serão os meus mentores espirituais? Será que são espíritos trevosos, né, que criaram uma realidade astral, né, que na verdade os hospitais, as colônias, nada mais são do que uma ilusão criada por eles para que nós fiquemos presos aqui na Terra? Nunca vi isso. Eu nunca vi diabo combater diabo. Se esses mentores, né, Emmanuel, né, e tantos outros, vêm fazendo um trabalho, os pretos velhos, que muitos deles não são nem pretos, não são nem velhos, são antigos magos da Atlântida, né, que trabalham incansavelmente em várias casas religiosas, seja ela qual for. Será que realmente eles são espíritos das trevas disfarçados? Ué, então, peraí. Então, a treva está combatendo a treva. Por quê? Se um trabalho de um preto velho, de um caboclo, de um benfeitor espiritual é das trevas, eu não sei mais o que é da luz. Não sei mais o que é da luz. Então, os absurdos estão chegando nesse nível. Outro ensinamento, trama das trevas. O esquecimento é uma punição. A lei do esquecimento não vem de Deus. A lei do esquecimento é uma punição. Ou seja, eles dizem assim: então, meu irmão, eles falam mansinho, eles falam calmo, né? Porque as trevas não é boba, viu, gente? Você não vai ver espírito trevoso consorciado com um médium encarnado falando igual um louco, descontroladamente. Não. Eles falam manso, eles falam calmo, eles falam baixinho, eles falam que somos todos servos de Deus, somos todos da luz, estamos todos aqui embaixo de contate, queremos fraternidade, amor, justiça e paz. Mal sabe que é um mago negro, né? Mas, então eles falam calminho, eles falam então, né, nós ficamos prisioneiros desses espíritos das trevas quando estamos no astral inferior, porque a gente acha que está num hospital, a gente acha que está numa colônia, mas na verdade é tudo das trevas. E aí a gente assina um contratinho para que a gente entre aqui para reencarnar e entre no esquecimento. A gente aceita entrar no esquecimento. E aí, como a gente não lembra quem a gente começa a ter mais erros. Então a gente vem para consertar 2, 3 coisas e acaba errando em 10, 12 porque a gente está no esquecimento. Gente, vamos lá. Vamos lá. Deus é soberanamente bom e justo. Não existe equívoco nas obras de Deus. O acaso não existe. A doença não existe. A morte não existe. Só existe amor, paz. Tá certo? Quando a gente passa por uma situação de dificuldade, geralmente é ajuste. Ajuste para a gente se harmonizar com as leis. Todas as vezes que acontece alguma coisa em que parece que Deus está nos abandonando ou que Deus está nos deixando, é simplesmente uma lei que está sendo imposta que a gente desconhece. E a gente dá um nome disso de azar, coincidência. Né? Então, olha a ignorância desses que se dizem espiritualistas. E são terapeutas, hein? Trabalham como psicólogos. E quem é que será que está precisando de psicólogo, hein? Psiquiatra. Então, assim, que tipo de conselho é esse? Então, vamos lá. A lei do esquecimento é uma punição para que a gente continue preso na Terra. Você acha mesmo que você conseguiria ter uma vida confortável se você soubesse que você matou sua mãe há 2 vidas? Você conseguiria viver bem se você soubesse que o seu pai, por exemplo, te matou mais de uma vez há 5 vidas, 6 vidas atrás? Você conseguiria viver bem sabendo que você iniciou guerras, matou inocentes, explodiu planetas? Você iria ter uma vida encarnada legal? Hum?
Eu acho que é bom esquecer, né? Será que não é bom esquecer um pouco o passado? Se livrar um pouco da culpa para conseguir evoluir com a consciência mais tranquila? Então eu acho que é uma lei boa, hein? Não, mas segundo alguns extraterrestres evoluídos aí de nona grandeza, ó, lei do esquecimento é punição, é. O que eles estão tentando fazer? Estão tentando fazer com que a gente inconscientemente comece a se voltar contra as leis de Deus, distorcendo o conhecimento de como funciona a justiça de Deus. Você se sentiria bem encarnada hoje numa classe, numa família brasileira de classe média baixa, sabendo que você já foi uma rainha na Espanha há 15 vidas? Acho que não, né? Então o esquecimento é bom ou é ruim? Tá. As trevas gostam de manipular as consciências, tá? Espíritos trevosos têm sede de poder, eles querem manipular as pessoas. Você acha mesmo que as trevas iria receber as pessoas no plano espiritual, num hospital, numa bela cidade, com cursos, faculdades, que ensina a amar, que ensina a evoluir, que ensina a ser tolerante, que ensina a ser manso? Então, esse diabo, que diabo é esse? Não estou entendendo esse diabo. Diabo que luta contra diabo. Porque se isso não é da luz, eu não sei o que é. E as pessoas estão acreditando. Principalmente aquelas pessoas que são as mais infantis do espírito. Sabe quem são essas pessoas que são bem infantis no espírito, bem imaturas? Aquelas pessoas que estão preocupadas com quem foi quem em cada encarnação. Sabe aquela pessoa que se preocupa mais com se o espírito que está falando é mistificador, se o espírito não é? Sabe? Em vez de se preocupar com o conteúdo da mensagem? Sabe aquela pessoa que se preocupa mais em saber se Allan Kardec está reencarnado ou não, do que o que de fato o espírito está falando? Aquela pessoa que quer saber quem foi Chico, quem não foi Chico. Sabe aquela pessoa que fica mais tá mais dando importância mais à forma? Então, infantil do espírito. Sabe aquela pessoa que quer saber de que planeta veio, de que raça é, chega para o espiritualista e fala assim: "Oh, será que você pode falar de que planeta eu vim, de onde eu sou?" Infantilidade do espírito. Porque se está no esquecimento, pode ter certeza, é para estar no esquecimento. Porque Deus comanda. E se você esqueceu o seu passado, coisa boa você não fez. Só que você precisa ser capaz de se olhar no espelho e falar: eu sou um espírito infantil. Eu sou um imaturo do espírito. Porque o começo da evolução vem através da admissão. Primeiro a gente admite. Tá. Aí, o que acontece? Vem falar que a lei do esquecimento é. Então percebam, gente, a lei do esquecimento ela se faz necessária num período da evolução do espírito. Qual período? Período de provas e expiações. O espírito tem tanto débito, tem tanto karma, fez tanta coisa errada, que ele esquece. Mas isso é temporário. Temporário, isso passa. Ou seja, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo acesso às nossas reencarnações antigas. Quanto mais evoluído a gente é, mais a gente tem maturidade para saber quem nós fomos. Se você está no esquecimento é porque Deus conhece seu espírito. Ele sabe que você não está pronto para saber quem você foi. Então, isso é uma trama das trevas, que mostra o quê? O que esse espiritualista está querendo dizer quando ele se volta contra a lei do esquecimento? Ele mostra o seu atraso evolutivo. Quer espernear, quer berrar contra as leis de Deus. Não pode! Não pode! A gente não pode passar pelo esquecimento. Eu não quero, eu não mereço. É isso. Só que as trevas não falam desse jeito, né? Fala manso, fala bonito, tem voz boa. Eles sorriem na câmera, eles têm magnetismo. Eles enganam vocês facilmente, a ponto de falarem esses absurdos e as pessoas comentarem: nossa, é verdade, faz sentido e tal. Porque a pessoa está chateada de estar no esquecimento, porque não se aceita, porque não aceita que é um espírito imaturo, que não tem ainda maturidade para saber do passado, e aí fica bravinho. E aí eles conseguem fazer com que as pessoas
aos poucos vão se voltando contra a lei de Deus. Percebem como que a trama é sutil? Eu já falei aqui no canal, nós já falamos. Tem muita gente aí que fala manso, que fala bonzinho, e vocês acham que é da luz. É trevosão, hein? É, trevosão. Né? E outros que falam grosso, vocês falam, ih, esse cara aí é arrogante, esse aí é vaidoso, esse aí não é coisa legal. E é aquele da luz, que está tentando abrir os olhos de vocês. E o que fala mansinho lá, só fala. Até papagaio fala, não é verdade? Por falar em falar, outra trama das trevas. Dizer que quando você entra numa igreja, seja ela qual for, e faz o sinal da cruz, você inverte o seu campo eletromagnético para você se abrir para receber as mensagens distorcidas e deturpadas que vão ser ditas lá dentro. Oi? Como é que é o negócio? É. Quando você faz o sinal. Vamos fazer o sinal da cruz aqui para gente refazer o nosso campo eletromagnético? Opa, refiz o campo eletromagnético. Meu campo está aberto para as trevas agora. É isso que eles estão falando. Gente, todas as religiões levam a Deus. Tá? É óbvio que nem as religiões não têm todas as respostas. Tá? Os ensinamentos são passados de uma maneira deturpada em determinados momentos? Sim, por causa do atraso evolutivo daquelas pessoas que não conseguem interpretar o que está escrito. E por causa daquelas pessoas que distorceram o que está escrito. Mas não é tudo de ruim assim, não. Você vai numa igreja, imagina que você é uma pessoa que você está querendo melhorar. Imagina que você é uma pessoa que você está verdadeiramente querendo se livrar dos vícios. Imagina que você é uma pessoa que verdadeiramente está querendo melhorar, está querendo ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, um ser humano, um espírito imortal do universo melhor. E aí você vai na igreja porque você é católico, você é evangélico, porque você quer ter um momento ali seu com Deus. Honestamente, de coração aberto. Você acha mesmo que você vai entrar na igreja, fazer o sinal da cruz, e aí você vai abrir campo para o espírito das trevas? Que tipo de ideia é essa? Que as pessoas estão acreditando nisso. Vamos lá, ainda que fazer esse sinal aqui da cruz possa ser uma espécie de passe longitudinal e possa interferir no seu campo eletromagnético. Isso pode acontecer. Tá? Porque os passes, a gente vai dar um passe em alguém, a gente está ali mexendo no campo eletromagnético da pessoa. Agora, dizer que isso vai fazer com que a gente se abra ali para ser manipulado, isso é treva. Conselho da treva. Não acredite nisso, não. Quer ver outro? Essa é sensacional. Dizer que só existem 7 tipos de planetas que serão levados os exilados. E que nenhum deles é pior do que a Terra. Sim. Isso também. Dizem que só existem 7 tipos de planetas dos quais irão receber as pessoas exiladas, mas fique tranquilo, nenhum deles é pior do que o planeta Terra. Como é que é? Vamos lá. Vamos. É complicado. Deixa eu tomar uma água. Deixa a gente tomar uma água aqui. Garganta, né? Porque é cada uma que é pelo amor do Santo Cristo. Vamos lá. Quem vai ser exilado do planeta Terra? Tempo. As pessoas que não estão conseguindo acompanhar o processo evolutivo do planeta Terra. Ou seja, o espírito do planeta Terra, o espírito de Gaia, vai evoluir. Ou seja, ele vai elevar a sua vibração. Aquelas pessoas que não conseguem elevar a vibração vão para outros planetas. Tá? Como é que esses outros planetas podem ser melhores do que o planeta Terra? Se aqueles planetas fossem melhor do que o planeta Terra, ninguém precisaria ser exilado, concorda?
Pô, se você vai ser exilado porque você não está acompanhando a evolução do planeta Terra, mas você vai para um planeta que não é pior do que o planeta Terra, então não faz sentido nenhum. Então nem seja exilado, então. Que tipo de maluquice é? E as pessoas estão acreditando. Porque o espiritualista que fala, ele fala bonito, o pai ele lê, ixi, tem magnetismo, usa óculos, ou não, ou tem cabelo, ou não, ou veste roupa social, ou não. Estamos falando de muitos, não citamos nenhum nome. Tem ar, ou ela tem ar de acadêmica, é terapeuta, ou terapeuta, ou psicólogo, ou trabalha com qualquer outra coisa, servidora pública, não sei. Como é que fica? Os caras são bons, hein? A gente tem que. Ó, lá embaixo os caras ficam felizes. Eles ficam felizes quando a gente diz isso, viu? Quando a gente fala que eles são inteligentes, que eles são audaciosos, eles falam, ó que os servos do Cordeiro estão falando da gente. Eles reconhecem. Eles dizem assim, os servos do Cordeiro reconhecem a nossa magnanimidade, reconhecem a nossa magnanimidade, reconhecem a nossa astúcia, a nossa inteligência, porque são orgulhosos. Né? E enquanto os servos do Cordeiro lutam para ser humildes. Né? Mas de fato eles são, porque olha a trama, hein? Olha a trama, hein? Vamos lá então. O Guardião Planetário chega lá no abismo e dá o ultimato. Fala, ó, acabou a brincadeira. Vocês vão embora desse planeta daqui tanto tempo. Opa! Então vamos fazer o seguinte. Porque um espírito trevoso, ele gosta de dominar consciências. Ele gosta de manipular, ele gosta de ter pessoas no seu controle. Então o que acontece? Vamos falar para essa galera que tá tudo bem ser exilado. Eles vão para um lugar legal. Melhor do que a Terra até. Por quê? Porque lá eles vão continuar com a inteligência deles, gente. Lembra que o espírito não involui? Isso está na doutrina de Kardec. O espírito não retroage na sua evolução. Então, os espíritos trevosos lá de baixo, eles vão conservar sua inteligência quando eles forem para lá. E aí, esses espiritualistas que estão passando essa mensagem vão fazer um monte de gente acreditar que está tudo bem. Então, pô, se eu acredito que está tudo bem ir para o planeta Terra, por que eu vou evoluir? Se eu acredito que está tudo bem ir para um outro planeta que não vai ser pior do que a Terra, por que eu vou querer evoluir? Eu já sou preguiçoso mesmo, então eu vou ficar assim. Por quê? Porque daí eu, preguiçosão, quero evoluir, vou ser manipulado por eles lá. Entenderam o negócio? O buraco é mais embaixo, o buraco é lá no abismo lá. O buraco é lá no núcleo da Terra. No núcleo não, em volta, né? Porque no núcleo tem espíritos lá que ainda não foram trazidos em livros, tá? Vamos falar deles mais pra frente. Tem espírito lá no núcleo da Terra que não foram trazidos em livros. Mas os que foram estão lá. Estamos falando desses. Do abismo, das trevas, browsão grosso. Então, olha como é que funciona, hein? Numa cajadada só, eles fazem o inconsciente das pessoas se voltarem contra as leis de Deus, se aproveitando da imaturidade e da distância que os espíritos têm de Deus, pelo seu atraso evolutivo, pela sua imaturidade espiritual, e fazem as pessoas acreditar que está tudo bem. Não, vamos lá no outro planeta lá, não deve ser pior que a Terra, não. Tem cerveja? Tem churrasco? Pô, vambora. Tem futebol no domingo? Tem um monte de ser humano dentro de um campo, assim, ó, com uma rede em volta, né, com umas grades em volta, se batendo, se socando, e os símios lá. Porra, então é lá que eu quero ir, cara. É lá que eu quero ir, meu. Porra, tá tudo certo, tá tudo legal. O espiritualista que tá falando, ele é estudado. Ele fala manso, ele fala bonito. Tem palavra que ele fala que eu não entendo, hein? Ó, que coisa. Que situação. Que situação. E aí eu vou falar para vocês. Sabe como que essas pessoas são enganadas, esses espiritualistas aí? Eles têm conhecimento. Muitos deles têm mediunidade. E aí você pensa assim, pô, mas se o médium é clarividente, será que ele não vê o espírito que está falando com ele, trevoso? Então, manipulação. As trevas não jogam para perder. Treva não joga para perder. Sabe o que eles fazem? É assim, ó. Esse espiritualista, no fundo, o espiritualista ou a espiritualista que fala esse tipo de coisa,
eles são vaidosos, eles são arrogantes e eles são prepotentes. Então eles acham que eles têm mais conhecimento que as pessoas. Né? Não porque eu sei isso, eu sei aquilo, tal. Então eles acham que eles têm mais conhecimento que todas as pessoas. E isso é uma brecha muito grande para o espírito das trevas. Tá? E aí o espírito das trevas vem e fala essas coisas para ele, essas coisas malucas para ele, e ele pensa assim, ó, vai ver no perfil psicológico, hein? Ele pensa assim, pô, eu não vejo espiritualista falando sobre isso, eu não vejo. Sabe por quê? Porque eu acho que eu sou a primeira pessoa a receber essas informações. Pega na vaidade, cara. Pega o espiritualista na vaidade. Ou seja, ele acha que ele está sendo o cara. Entendeu? É ele quem vai trazer a mensagem que nenhum espiritualista trouxe. Né? Aí vira um repórter da espiritualidade. Repórter News. Ele vem trazer a notícia quente antes que todo mundo. É ele que vai fazer a primeira cobertura. Furo de reportagem. Ele é o espiritualista que faz furo de reportagem do além. E aí ele acha na cabeça dele que ele é especial. Entendeu? Que ele é diferentão, porque ele é um extraterrestre de nona grandeza, de 10ª grandeza, de 12ª grandeza. E ele está tendo acesso a essas informações, mas só ele. Porque ele é o cara, então é ele quem vai falar. Então ele vai num programa aí, um programa que fala sobre coisas paranormais, né? Ele vai num programa que fala sobre coisas paranormais, experiências paranormais, e fala essas bobagens a torto e direito, como se ele fosse o repórter espiritual do além dando furo. Ou seja, olha como eu sou sabido, eu sou sabichão, hein? Olha como eu sei. Eu recebo de primeira vez. Eu tenho fonte, né, cara? Eu tenho fonte lá dentro, lá no Tribunal do Karma, no Tribunal do Karma ali, né? Com o Miguel Arcanjo, eu tenho uma fonte lá. Eu recebo em primeira mão, hein? Chico Xavier, com aquelas 500 obras que ele trouxe, aquilo lá é treva. Aquilo lá é treva. Eu que tô recebendo aqui, ó. Porque eu participei da Confederação Galáctica de não sei o quê, né? Porque a minha turma de extraterrestre faz reunião assim, assim, assada. A sua turma de extraterrestre, lá embaixo. E as pessoas acreditam. E as trevas estão adorando. E está desesperada, porque esse tipo de conteúdo eu vou falar para vocês. Que situação. Quer ver uma outra trama das trevas? Isso acontece com muitos médiuns aí de vários templos religiosos, hein? É. Principalmente aqueles médiuns ortodoxos. Sabe aqueles médiuns ortodoxos que acham que a verdade deles é a verdade e a verdade do outro não é a verdade porque eles têm a verdade? Sabe aquele médium que ele acha que a obra que ele estuda é a verdade e a obra que o outro estuda, por ser trazida de uma outra forma ou de ser de uma outra religião, digamos assim, uma outra filosofia, é errada? Os trevosos adoram esses. Adoram, porque esses aí, os religiosos ortodoxos, dogmáticos, esses aí fica fácil. Né? Então, assim, qual que é a trama das trevas? A trama das trevas é chegar para as pessoas assim, e falar assim, olha, cuidado com o que você estuda, hein? Você está estudando a doutrina A, B ou C? Você está estudando, porque é o seguinte, se você estudar a B ou a C, perigoso, hein? Estuda a doutrina A, não estuda a B ou C, não. Entendeu? Porque daí você vai ficar confuso, você vai ficar meio perdido, hein? Melhor você não estudar a doutrina B e C, estuda A. Que tipo de conselho é esse? Isso é direção das trevas. Porque o momento atual agora é de expansão de consciência, o momento é de universalidade do conhecimento dos espíritos. Ou seja, tem um monte de médium aí que foi preparado por Jesus Cristo para vir para cá e falar da espiritualidade de uma maneira universal, aberta. Ou seja, eles precisam estudar a doutrina A, doutrina B, doutrina C, doutrina E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, para trazer o conhecimento para vocês. Porque se o médium estudar só a doutrina A e trazer para vocês, vai ficar incompleto. Porque não tem nenhuma doutrina que tem todas as respostas. Trama das trevas. Não tem nenhuma doutrina que tem todas as respostas. Tá bom? Não dá pra gente
resumir Deus a uma obra, ou a 5 obras, ou a 2 obras, ou a 5 obras, ou a 3 obras, ou a 5 obras. Isso é trama das trevas. Sabe o que eles fazem também? Eles se fazem passar pelo seu mentor para você dar esse tipo de conselho totalmente louco e fanático. E isso acontece também dentro da casa religiosa. Não é só no canal no YouTube do médium, o médium espiritualista que está dando conselho louco, ele pode falar no YouTube, mas isso acontece dentro da casa espírita, sabia? Casa espírita, terreiro de umbanda. É. Uhum. O ortodoxo, né, aquela pessoa que é bem dogmática, assim, ó, ela acha que está recebendo a intuição do mentor dela. Ah, não. Está recebendo das trevas. Entendeu? Se o seu mentor disse para você que dentro da casa espírita você está protegido, você não vai receber a intuição das trevas, isso aí é um teste da espiritualidade. E você não passou. Porque tudo no universo é sintonia. Basta entrar em sintonia, independente de onde você está. Você pode estar numa igreja evangélica, você pode estar na casa do Pai de Santo, você pode estar num templo budista, você pode ser um monge num templo budista lá, ó. Luz, luz, luz. Sintonizou com as trevas, eles vão falar através de você. Então esse negócio de, porque aqui a gente não, o meu mentor me protege e tal. É claro que se você está fazendo uma reforma íntima sincera, você vai ter proteção. Vai ter proteção. Mas tem coisa que o mentor permite. Para o seu aprendizado e para o aprendizado dos outros. Então, se você é uma pessoa religiosa, daquelas bem ortodoxas, daquelas que acredita que só a sua verdade é a verdade, e você está assim há muitas vidas, você vai ser intuída e inspirada pelos espíritos das trevas. E o seu mentor vai permitir. Sabe por quê? Porque você precisa aprender. Já está muitas vidas assim. Então, é direção das trevas. Tá? Porque mentor que é mentor nunca vai falar para o médium que ele não tem que estudar a doutrina A, B, C, D, E, F, G. Tem que estudar sim todas. O que puder estudar, vai estudar. E ainda assim vai ser pouco. Ainda assim vai ser pouco. Se estudar 10 doutrinas, ainda assim vai ser pouco. Porque não dá para resumir Deus em 10 doutrinas. Não dá para resumir Deus em 1000 perguntas. Ou 1016, ou 1019, ou 1020, ou 1016 perguntas. Não dá para resumir Deus nisso. Então, esse não é um bom conselho. Não é um conselho da luz. Não vem de Deus. Cuidado. As trevas não joga para perder. E nós estamos aqui para falar algumas verdades. É o momento da justiça divina. A justiça divina se faz presente. Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouçam. E o que tiverem olhos de ver, que por favor abra logo. Porque já, ó, a espiritualidade já vem, ó, difícil. Mentor espiritual, benfeitor espiritual, tem que receber em dobro lá agora, viu? Porque, ó, tá complicado o negócio. Entendeu? Então vamos tomar cuidado com o que a gente vê por aí. Né? Eu sempre costumo dizer aqui no meu canal, Evangelho segundo o Espiritismo é um livro seguro para a gente, né? Lá fala sobre a lei do esquecimento, né? As obras de Chico Xavier não tem nem o que falar, né? E outras, né? Não só a doutrina espírita, como outras, né? A teosofia traz muito para a gente. Helena Blavatsky fez um trabalho incrível, né? Você tem o Ramatiz, da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, você tem um monte de coisa aí, ó, só esperando a boa vontade daqueles que querem estudar. Porque se não fizer movimento, vai ficar letra morta lá, né? É brincadeira? Então é isso, gente. Esse é o vídeo que nós queríamos trazer para vocês. A cabeça do médio já está esvaziando. Continuaremos trazendo mais, explicando mais as tramas das trevas, porque o momento agora é a verdade. A luz está vindo com tudo e vai dissipar as trevas.
E vai mexer aonde tem que ser mexido. Vai mexer ali onde está cristalizado. Tem que mudar. Tem que evoluir. Tá bem, gente? Então, graças a Deus. Fiquem todos com Deus.